vamos aprender sobre o índice glicêmico dos alimentos. Então grava isso, índice glicêmico dos alimentos. Isso é uma parte bem importante, mas muito fácil da gente aprender. Então, índice Para você entender, nós vamos ao pé da letra do que significa isso. Índice não quer dizer, não remete a nós quantidade. Quantidade. A palavra índice remete o significado de quantidade. A palavra glicêmico vem do quê? Glicemia, que vem da palavra glicose. E glicose nada mais é do que açúcar. Então ficou fácil. Quantidade de açúcar dos alimentos. Tá vendo? É bem fácil. E aí, por que eu tenho que te ensinar isso? A quantidade de açúcar dos alimentos. Lembra da historinha da insulina? Que a insulina trabalha quando a gente come, que todos os alimentos que comemos vai virar açúcar na nossa corrente sanguínea. Se existe uma tabela com o índice glicêmico dos alimentos, que é uma tabela com a quantidade de açúcar dos alimentos, isso é relacionado a quê? Cada alimento vai ter uma quantidade de açúcar que vai ser transformado dentro da minha corrente sanguínea. Entendeu? Então, a ideia é essa: saber quais alimentos têm uma quantidade grande de açúcar. Quais alimentos têm uma quantidade moderada e quais alimentos têm uma quantidade baixa de açúcar. Para isso, eu apresento para vocês a tabela de índice glicêmico, que vai aparecer aqui na tela do vídeo. Tabela do índice glicêmico dos alimentos. Por que eu tenho que aprender isso? Vamos lá. Corta, vamos... Ou então passa para cá, né? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer a minha corrente sanguínea. Meu sangue está passando aqui, ó, a minha corrente sanguínea. Vamos supor que eu comi um pão francês. Francês, feito de farinha de trigo, pão francês normal de padaria. Quando eu acabo de comer um pão francês, vai um tanto de açúcar para minha corrente sanguínea. O pão francês, ele tem alto índice glicêmico, vai virar muito açúcar no meu sangue. Então vou pôr aqui, ó, alto índice glicêmico, certo? Comi o pão francês, o que vai acontecer na minha corrente sanguínea? Ó, vai vir muita molécula de açúcar, mas muita mesmo. Minha corrente sanguínea vai ficar recheada de açúcar, certo? Quem vai vir trabalhar quando eu acabo de comer um pão? O hormônio mãe, o hormônio insulina. Aí a insulina vai vir aqui trabalhar para tirar esse açúcar da minha corrente sanguínea. Ela vai tirando. Só que ela não vai conseguir tirar tudo, porque tem muito açúcar. Vai sobrar. Vai sobrar. O que a insulina conseguiu retirar foi para minha célula, para formar energia.
E o que sobrou aqui na minha corrente sanguínea virou o quê? Gordura, energia estocada em forma de gordura. Então isso aqui virou gordura. Certo? Agora vamos... Vou apagar. Acho que não precisa nem... Agora eu vou fazer uma nova Agora eu vou fazer aqui, ó, uma corrente sanguínea de novo. Só que agora eu almocei e no meu prato eu coloquei bastante verdura, salada, folha, verdura grelhada, legumes cozidos, bastante e carne. Eu não coloquei arroz, eu não coloquei batata, eu não coloquei milho, coloquei apenas verduras e carne. Isso vai virar também açúcar na minha corrente sanguínea, só porque os vegetais e as proteínas têm baixo índice glicêmico. Os vegetais e as proteínas têm baixo índice glicêmico. O que isso quer dizer? Quando lá no meu almoço o meu prato estava recheado de verduras, de folhas e carne, o que vai acontecer aqui na minha corrente sanguínea? Isso vai gerar pouco açúcar para a minha corrente sanguínea, ó. Pouco. Bem pouco. E a insulina vai vir trabalhar. Quando a insulina vir trabalhar, ela vai conseguir tirar todo esse açúcar dessa refeição, porque foi uma refeição que tinha alimentos de baixo índice glicêmico, e levar essa glicose, esse açúcar, para dentro da minha célula. Nesse caso aqui, não sobrou molécula de açúcar, não sobrou glicose, então não gerou gordura como forma de estocar energia. Olha que bacana. Nesse caso, então, a gente não vai ter excesso de glicose e nem estoque de energia sob a forma de gordura. Entendeu como que o índice glicêmico dos alimentos influencia se eu vou ganhar ou eu vou perder peso? Quando não sobra glicose na minha corrente sanguínea, quando a insulina consegue fazer o trabalho dela bem e leva toda essa glicose para minha célula para fazer energia, eu não vou ter sobra. Então eu não vou ter acúmulo de gordura, eu não vou produzir gordura como forma de estocar energia. É por isso que a tabela do índice glicêmico dos alimentos tem que ser uma coisa que a gente tem que aprender de verdade para deixar a dieta, o plano alimentar rebobino. É por isso que a tabela de índice glicêmico dos alimentos é a forma da gente aprender e não precisar mais de plano alimentar, de dieta. Por quê? Se eu sei, através da tabela de índice glicêmico dos alimentos, quais alimentos vai gerar muito açúcar para minha corrente sanguínea, quais alimentos vai gerar pouco açúcar para minha corrente sanguínea, quais alimentos que vai gerar moderado açúcar para minha corrente sanguínea, eu vou saber quais alimentos que vai fazer eu ganhar peso e quais alimentos vai fazer eu não ganhar peso. Simplesmente por isso. Então, é nisso que você tem que se ater. Gravar essa tabela do índice glicêmico, imprimir, gravar, dar print e seguir por ela. A gente sempre nas nossas refeições,
Vamos para essa? Então, sempre nas nossas refeições, a gente vai priorizar o quê? Priorizar os alimentos de baixo índice glicêmico. Sempre no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na última refeição que você vai fazer durante ao dia. Sempre a gente vai priorizar os baixo índice glicêmico. E os moderado índice glicêmico? Vou colocar aqui moderado, mais ou menos índice glicêmico. Eu vou usar esses alimentos numa quantidade moderada. Vou te dar um exemplo. A mandioca cozida tem moderado índice glicêmico. O que isso quer dizer? Que eu vou consumir a mandioca numa quantidade moderada, entendeu? Nem muito e nem nada. Vou consumir ela em quantidade moderada. Diferente do arroz. O arroz, ele tem alto índice glicêmico. E os alto índice glicêmico eu vou evitar. Ai, Camila, mas você acabou de falar que o arroz tem alto índice glicêmico, eu vou evitar, não vou comer arroz nunca mais? Não é isso. A gente vai evitar na nossa rotina alimentar. É diferente de falar que eu nunca mais vou comer. Eu como arroz, mas eu não como arroz todos os dias. Então, eu deixo para utilizar os alimentos de alto índice glicêmico nos meus momentos esporádicos. Vou te dar um exemplo de qual momento esporádico? Momentos sociais. Momentos sociais com os seus amigos, com a sua família, é sempre em volta de uma mesa com comida. Sempre. Sempre, sempre. É um almoço, é um jantar, vai ter uma festa, tá lá a mesa recheada de comida. Então, nesses momentos que sempre vão existir, eu posso talvez ir em alimentos, consumir alimentos com alto índice glicêmico. Mas na minha rotina, no meu dia a dia, eu vou estar tentando priorizar os baixos índice glicêmico e comer de forma moderada os moderados índice glicêmico, tá certo? Então, grava esse conteúdo, dá print na tela, procura no Google, o Google também responde muita coisa pra gente, tá? Por exemplo, o abacate, qual o índice glicêmico do abacate? Se você colocar lá no Google, ele vai te dar, certo? Então é isso, colega. Curte esse vídeo, se inscreve no meu canal para você receber mais informações desse tipo. Nutrição voltada para todo mundo aprender e colocar em prática no seu dia a dia.